Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um checkpoint. Dessa vez o assunto vai ser Designer Think. Me chamo Cláudio Fernando. Hoje, dia 15 do 6, 9 e 5. Vamos lá para mais um conteúdo. Espero que ele agregue a vocês, ajude a relembrar algumas coisas, a pensar novas oportunidades de melhoria, enfim, tá bom? Então, ah, só para contextualizar, me chamo Cláudio, trabalho aqui na GoFi há algum tempo, mas também sou formado em História e Filosofia. Então eu vou trazer alguns insights aqui para vocês relacionados a essas áreas também, já que é uma área que eu domino e o Designer Think ele traz ah, essa proposta também, tá? Então, Designer Think, ele basicamente representa, né, significa um desenho de pensamento. Então, como é que a gente desenha um pensamento? Como é que a gente faz algo nesse sentido, tá? O Design Think, ele é uma estratégia, é um processo, uma abordagem, uma ferramenta, um tipo de reflexão que ele busca criar algo, motivar, idealizar, solucionar problemas. É uma nova forma de abordar, né? Então eu trouxe aqui para vocês uh, essa nuvem de palavras, né? Que ela não consegue representar completamente o que é o Designer Think, mas ele dá uma ideia da amplitude do que é, né? Essas duas palavras, elas são muito maiores, né? Do que cabem nelas. Então, elas trazem uma série de possibilidades aí, principalmente na tentativa de construir estratégias inovadoras, tá? Hoje em dia, a gente tem muitas coisas novas surgindo, né? Principalmente relacionadas à tecnologia, e muitas vezes a gente esquece que quem cria, quem constrói, quem desenvolve isso são seres humanos. Esse ano a gente teve uma revolução, até o último checkpoint, né? A gente falou muito sobre as transformações e mudanças que a IA vem trazendo, é, mas provavelmente durante muito tempo ainda o ser humano, né, vai ser o centro desse desenvolvimento, da construção de soluções voltadas aí para todos os âmbitos da sociedade, né? E entre eles o desenvolvimento dos negócios, do empreendedorismo, enfim, voltado para essa área, tá? Então, como eu estava dizendo, o Design Think, ele busca, né, inovar a partir da criatividade. Um outro ponto muito bacana, né, que é um dos pilares, dos 5 pilares do Design Thinking, é a questão da empatia e sempre com um olhar bastante voltado para atender as necessidades do usuário. No mundo, né, onde a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas, de ideias, de gostos, é sempre importante a gente procurar, enquanto desenvolvedor de produtos, de soluções, atender o máximo de pessoas possíveis, né? Esse é o nosso objetivo também. E aqui na GoFi não é diferente, né? A nossa proposta, o nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a se desenvolver através da tecnologia. Então, o Design Think, bem como o nosso produto, né, que a gente desenvolve aqui, ele vem nessa pegada, tá? Na ideia de auxiliar as pessoas e os empreendedores a se desenvolverem através da tecnologia, tá? Uma pergunta, né, muito comum e também depois que se popularizou o Design Think, é, era de que ele poderia ser reproduzido em qualquer lugar, tá? Qualquer um poderia fazê-lo, qualquer ambiente, qualquer empresa, para qualquer negócio, tá? Será que isso é verdade? Qualquer lugar consegue desenvolver o Design Think? Aí eu coloquei aqui como resposta, né? Bem grandão. Depende, tá? É, existem algumas abordagens, tá? Para que o Designer Think ele é mais adequado, né? Quais seriam ah, as soluções que ele traria para nós, né? Bom, principalmente no desenvolvimento de produtos e serviços, porque ele traz a possibilidade de atender pessoas, né, em empresas de maneira única, então de resolver de fato os seus problemas. Quando a gente busca uma melhoria na experiência do usuário, então procurando identificar necessidades específicas, soluções de problemas complexos, né? Então, quando a gente precisa de uma visão, aqui eu trouxe holística, né? A ideia da palavra holística é uma visão ampla,
uma visão completa sobre algo, tá? Quando a gente fala isso, a gente entra aqui num mundo de complexidade, tá? E o Design Thinking, para mim, ele tem essa visão holística como base. Se uma empresa quiser desenvolver algum produto e não tiver em mente que ele precisa entender e abordar isso de uma maneira bastante completa, né, o mais completa possível, a evolução não vai ser boa, não vai conseguir ir para frente, tá? Então, essa abordagem holística dos problemas, ela casa muito bem com essa estratégia, com essa metodologia do Design Thinking, tá? Identificação de novas oportunidades de mercado, então, né, no desenvolvimento de estratégias de negócios, ela também vai muito bem. Também porque daí ela busca essa visão holística, essa visão completa. A melhoria de processos internos, então, na discussão sobre os fluxos, gargalos, enfim, e aí vem bastante de encontro com a GoFi, com que a gente desenvolve aqui. Existem algumas coisas que são essenciais para poder estar desenvolvendo essa estratégia aí dentro de uma empresa, dentro de um negócio, tá? A primeira delas são as pessoas certas. Bom, muitas vezes a gente está inserido no meio em que as pessoas acabam se parecendo muito conosco, né? Isso é muito comum. A gente ainda, né, uma empresa situada aqui no sul do Brasil, acaba também tendo essa repetição de padrões, né? Mas isso acontece em praticamente todo lugar. Então, você tem pessoas com um perfil muito parecido. E isso não é o ideal para o desenvolvimento de uma estratégia de designer thinking, tá? Por quê? Imagine que você pegue professores para pensar uma solução na educação. Eles são as pessoas mais adequadas para pensar aquilo, com certeza, né? São as pessoas que têm o estudo, que se aprofundaram naquilo. No entanto, eles estão limitados. Limitados ao quê? Ao próprio meio em que eles vivem, a maneira como eles foram formados, tá? Então aqui, utilizando um pouco da filosofia, né? Todo ser humano, ele é uma construção. Nós somos construídos. Desde da nossa criação, nossos costumes, nossos hábitos, até mesmo quando a gente vai para a educação, né? Então é muito fácil você refletir e pensar, por exemplo, se aquilo que você é hoje, aquilo que você faz hoje é uma escolha sua ou você foi condicionado para aquilo, tá? Então, se eu nascesse na Índia, será que eu seria cristão, né? Se eu nascesse no norte do país, no sudeste, será que eu ia tomar chimarrão todo dia? Será que eu ia gostar desse tipo de música? Será que eu estudaria aquilo que eu estudei? Então, nós, enquanto seres humanos, somos uma construção. E a nossa formação, ela faz parte disso, dessa construção. Então, não é incomum que pessoas da mesma formação, do mesmo ambiente, ah, com as mesmas ideias, tenham uma repetição dos padrões. Então, a gente vai pensar em solução, os professores, né, desse exemplo que eu trouxe para vocês, eles vão pensar quase sempre nas mesmas soluções, porque eles não conseguem visualizar fora daquilo que é habitual para eles, tá? E isso não é uma crítica, isso é muito comum, tá? Isso acontece com os designers, acontece com todo tipo de profissional. Então, quando você junta profissionais da mesma área para discutir problemas holísticos, né, que precisam de uma visão ampla sobre alguma coisa, a chance de estar fracassando ela é muito alta. Então, se você é um gestor e você tem que desenvolver um produto, uma solução, você tem que buscar pessoas que muitas vezes fogem daquele padrão, tá? Para que soluções novas surjam, discussões novas surjam, e a partir daí a possibilidade de novos produtos e novas soluções. Então, a repetição de padrões de pessoas, ela não é legal. O legal é uma diversidade. Então, você trazer pessoas, né, de outros ramos, de outras formações, de outras etnias, tudo isso é extremamente importante, tá? Na formação da equipe, do ambiente. Depois eu vou falar um pouco sobre a questão de um dos pilares, que eu já disse, é a empatia, como isso também contribui, tá? As ferramentas adequadas. Então, você pode ter lá as pessoas mais diversas do mundo. Se você botar elas numa sala
e cobrar que elas encontrem uma solução inovadora em 30 minutos, né, provavelmente também não vai dar certo. Será um fracasso, né? Então é importante utilizar das ferramentas corretas. E aqui eu trago a GoFi. A GoFi também é uma ferramenta que ajuda, né, no desenvolvimento de uma estratégia de design thinking, porque ela permite um pouco disso, né? Até mesmo interações um pouco mais de pessoas mais distantes, né? Então, a troca de ideias, de informações sempre atualizadas ali em tempo real, isso é importante também, acaba ajudando, né? Mas outras ferramentas também, né? Papel e caneta, um quadro para estar desenhando, a possibilidade de estar discutindo, né? Um local de fato adequado com silêncio, né? Onde as pessoas possam conversar, possam trocar ideias, possam discutir, tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa que é essencial para desenvolver um ambiente de design thinking é a colaboração dos envolvidos. Então, tem que ter uma padronização, digamos assim, do comportamento dos colaboradores quando participam da estratégia de design thinking. Então, se você percebe, né, você é um gestor e percebe que tem uma pessoa que ela gosta muito de julgar o colega, que ela gosta de apontar o dedo, que ela gosta de criticar a ideia dos outros, mas sem propor uma nova ideia. Esse não é o colaborador ideal, né? Ou às vezes tem dois colaboradores que um fica pegando o pé do outro. Talvez valha a pena você separá-los, né? Deixar um fora, porque colocar ele junto não vai ser saudável para o desenvolvimento dessa estratégia, tá? Então escolher as pessoas certas, as pessoas que somam, né? Fazer uma fala, uma padronização, como eu disse, do comportamento, né? De não julgar o coleguinha, de não apontar o dedo, de permitir que as ideias fluam de fato, é extremamente importante. Então, esses acertos antes são extremamente importantes, né? E, obviamente, tem pessoas que têm um perfil para trabalhar com equipes, com outras pessoas, né? Então, elas sabem discordar, mas sem faltar o respeito, sem atacar, sem parecer violentas, né, de alguma forma, sem magoar o outro. Então, a colaboração entre os envolvidos ela é extremamente importante. Então, se você tiver pessoas certas, com as ferramentas adequadas, é, dentro de uma diversidade, né, de possibilidades, uma visão cada vez mais complexa, buscando, né, apesar de ser muito difícil, mas buscando essa visão holística do desenvolvimento dentro dessa abordagem, né, do design thinking, você tem chances daí sim de chegar a soluções verdadeiramente criativas, inovadoras e solucionar problemas de maneira única, né, que é hoje, digamos assim, uma das formas de você se destacar num mercado cada vez mais competitivo e tão grande como é o mundo globalizado hoje, tá? Então, aqui é mais uma repetição, né? A equipe multidisciplinar, então pessoas de várias idades, cor, gênero, várias formações, várias regiões, né? Pode ser do Brasil ou do mundo, se você tiver também, vão estar trazendo, vão estar somando, tá? Ferramentas para criação de personas, entrevistas, brainstorms, desenhos, enfim, um ambiente, né, espaços e materiais adequados que incentive a interação. Então, né, você pode pensar na cor, na luz, nos móveis, tudo isso acaba, de certa maneira, auxiliando na construção dessa estratégia. Bom, agora partindo para as 5 etapas do Design Thinking, aqui já é uma parte mais pontual, né, mais engessada, digamos assim, do Design Thinking, que ele traz, de fato, 5 etapas para que você consiga ter sucesso, tá? A primeira delas, eu diria que é a mais importante, é a empatia. É muito difícil para você pensar fora da sua realidade, tá? Isso é normal do ser humano, tá? A gente busca, né, mesmo enquanto pessoa, está desenvolvendo essas habilidades, né, de ter empatia. Mas muitas vezes você não se liga, não é maldade, né? De fato é ignorância. E não ignorância no sentido ruim da coisa, é ignorância porque você nunca viu aquilo, né? Você nunca passou por aquilo, ninguém nunca te falou. Então você de fato não enxerga, você é cego para uma determinada situação. Então, quanto maior a equipe, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais fácil vai ser
de alguém abordar aquela necessidade, né? Ter empatia com o outro, tá? Vamos imaginar um exemplo onde só existam pessoas pensando em algo que não tem nenhum tipo de deficiência física. É muito fácil que esqueçam de preparar, né? Seja um aplicativo, seja um produto, seja uma questão de infraestrutura, de pensar o espaço voltado para pessoas com deficiência física. Então, nesses casos, seria muito interessante que uma pessoa, ou especialista no assunto, ou de fato, né, algum colaborador que vivencia isso todos os dias, estivesse lá para poder conversar e dar a contribuição dele, né? Chamar a atenção para coisas que muitas vezes as pessoas não enxergam, não veem, né? Porque não é o dia a dia delas, tá? Então, nesse sentido, é, a equipe multidisciplinar, ela é extremamente importante para estar contribuindo para isso, tá? O objetivo principal de se discutir, de ter empatia, é evitar, né, as suposições ou preconceitos. Então, por mais que, como o exemplo que eu dei, né, ah, eu pense, eu sei que uma pessoa cega, ela precisa ter a escrita, né, em braille, para poder tá identificando locais, enfim, materiais. É, Aí eu vou lá e coloco que, beleza, vamos colocar uma escrita em braille aqui, mas vamos colocar onde? Eu pego e coloco num lugar totalmente fora do padrão, sem saber, sem ter ideia que existe uma altura, um tamanho mínimo. Então, por mais que eu tenha pensado, eu acreditei que eu estava desenvolvendo uma solução voltada para esse público, mas completamente errado, porque não está num lugar padronizado, né? Então o cego ele vai lá, ele vai procurar a, essa escrita, ele não vai encontrar, porque está fora do seu local, né? Que deveria de fato estar. Mas dentro da minha cabeça e de quem desenvolveu o produto, está tudo certo. A gente desenvolveu a solução voltada para aquele público. E não, tá? Então, a suposição de que você está criando algo também, ela pode ser um inimigo, e um inimigo bastante complexo e que pode, de fato, afundar o seu produto, sua solução, enfim, tá? Então, é sempre importante ter empatia, buscar, né, o mais fundo possível, conhecer, estudar e trazer pessoas para que possam estar auxiliando ah, nessa abordagem, que é o design thinking, tá? Então, obter informações valiosas sobre experiências e desafios dos usuários, uma base sólida para as etapas, né, para as próximas etapas. Então, a empatia ela vai te ajudar em todas as outras 4 etapas do design thinking, tá? A próxima etapa, que é a definição do problema, então, tendo criado já a ideia, né, de empatia, do que a gente precisa, né, a gente vai para o próximo passo, que é definir o problema. Então, a gente tem que ter alguns cuidados aqui, né? Quando a gente vai definir um problema, a gente tem que basear não em achismo, né? A gente tem que se basear em informações de fato ah, coletadas, né? Seja de maneira empírica ou a partir de outros meios, pesquisa, enfim, para resolver de fato um problema, tá? Tem que cuidar com a nossa abordagem. Então, ela não pode ser nem ampla demais, né? Porque ela acaba se tornando vaga. Então, a gente quer resolver o problema do mundo, né? Não dá. Então, a gente tem que resolver um de cada vez. Então, você tem que delimitá-lo muito bem. E também não pode ser muito pequena, muito específica, porque senão o impacto dela também não é tão grande, né? Então, o interessante é você delimitar. Você encontrar ali a justa medida, né? Voltando para a filosofia, Aristóteles falava sobre isso. A justa medida entre as coisas. Então, ela não pode ser nem grande demais, nem pequena demais, de forma que você não consiga resolvê-la, né? Outra abordagem também interessante na definição de um problema é pensar como ele vai ser solucionado em etapas, né? Então, a gente entra aqui na ideia de definição de etapas, de processo, né? É um processo de definição e solução de um problema. Como o nosso produto ele vai estar trabalhando nisso, né? E aí, de novo, né? Eu trago aqui, por exemplo, o método cartesiano. Uma das etapas do método cartesiano é repartir o problema em problemas menores, né? Observá-los ali dentro do seu contexto e procurar a solução ali. Depois você tenta juntar tudo numa solução maior, de forma que você consiga, né, fazê-lo, né? São o que a gente costuma chamar também de quick wins, né? Pequenas vitórias ali no dia a dia. Então você divide, né? Para conquistar, para ganhar, para vencer, para conseguir
desenvolver, e aí depois você junta numa solução um pouco maior, tá? Também é muito importante a gente estar revisando, né, as ações, os pontos desse problema, identificar bastante as oportunidades de valor, então tentar trabalhar, né, as dores mais profundamente para que elas sejam resolvidas, e aí você traz mais valor para o seu produto. Compreender o porquê do problema. Então, a gente tem um problema, mas a gente não sabe por que ele está acontecendo, não adianta, né? A gente pode ficar discutindo as soluções, mas se a gente não for no cerne do produto, do problema, a gente não vai conseguir encontrar soluções. A técnica, né, do ponto de vista do usuário, ela é muito utilizada nessa etapa, tá? Na definição do problema. Então, a gente cria ali, né, as personas, enfim, existem várias estratégias dentro do campo do design para estar desenvolvendo essa estratégia, tá? Criar perguntas desafiadoras que delimita e concentra os esforços no projeto. Então, a criação de perguntas, né, relacionadas ao problema, ela também ajuda a gente a não entrar ali no segundo tópico, né? A criar, tentar buscar soluções muito amplas. Então, se você tem algumas perguntas mais específicas, isso vai ajudar a delimitar e evitar com que você fuja do problema, tá? Essa seria mais a parte thinking, né, do negócio, o pensamento, tá? Então, a definição do problema e a empatia, né, ela fazem principalmente a parte do pensamento, né, de estar desenhando o seu pensamento. Aí agora a ideação, a prototipagem e o teste, que são as outras etapas, elas fazem parte mais do designer mesmo, né, propriamente dito. Então, a criação, é a mão na massa, né? A gente, claro que ele ainda trabalha muito com a questão das ideias, né, do desenvolvimento contínuo, da evolução, mas agora a gente já tem aqui uma abordagem mais prática mesmo, tá? Então, a ideação, né, a gente vai discutir as ideias, então, como eu disse, né, é importante que não existam empecilhos dentro da equipe, que a equipe saiba trabalhar bem juntas, para que essas ideias, elas de fato fluam, elas aconteçam, tá? Quem nunca aqui, né, teve uma ideia muito boa durante o banho ou quando estava tentando dormir, né? Que daí o nosso cérebro não para. A gente bota a cabeça no travesseiro ao invés de dormir, a gente continua pensando, né? E aí surgem ótimas ideias nessas horas, né? Você está no banho, lá bem relaxado, quando você está deitado. Então, as ideias, elas não têm um padrão para surgirem, né? Elas surgem em diversos momentos. Os nossos momentos mais criativos normalmente são fora do trabalho, fazendo as coisas mais aleatórias possíveis, tá? Aí voltando para a filosofia, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, ele tinha uma abordagem semelhante na filosofia. Ele dizia que aulas de filosofia, elas eram impossíveis de acontecer, né? Porque quando você é obrigado a pensar filosofia, você não consegue filosofar. Então, as aulas de filosofia, na visão deles, elas de fato não existiam. Existiam era a história da filosofia que eram abordadas, mas a filosofia em si, ela não acontecia dentro da sala de aula, né? Ela acontecia fora da sala de aula. Porque se você pressionasse um filósofo a desenvolver uma filosofia, isso não ia acontecer. Porque a filosofia, ela também precisa de criatividade, ela precisa de liberdade, né? Assim como as ideias. Então, como eu disse antes, se você jogar lá um monte de pessoas numa sala e obrigá-las a ter uma ideia revolucionária em 30 minutos, uma hora, a probabilidade de acontecer algo completamente o contrário, ela é muito grande, tá? Então é importante que as equipes, as pessoas que pensam o produto, que desenvolvem, que, que criam de fato, elas tenham uma certa liberdade de ideação de pensamentos, tá? Então é importante, né, de novo, reforçar a, o valor das ideias divergentes e criativas. Então, por mais que alguém tenha dado uma ótima ideia, talvez pensar uma ideia contrária seja interessante, seja bacana. A utilização de métodos como o brainstorming casam muito bem aqui na questão da ideação, mas, de novo, né, é importante que exista uma multiplicidade de pessoas, de ideias, porque se você fizer um brainstorming com as pessoas que pensam igual, né, de novo, as ideias vão se repetir e não vai ter nada de inovador nisso.
Então, estimular a criatividade, a livre expressão, suspender qualquer tipo de julgamento durante a geração das ideias, incluir todas as perspectivas e experiências da equipe, porque senão também não faz sentido você juntar uma equipe multidisciplinar e não querer ideias diferentes, né? Isso seria completamente contraditório. Então, o objetivo é gerar o maior número de ideias possíveis para que depois elas sejam selecionadas, refinadas, passem por algum tipo de critério para que daí elas avancem, né, para as próximas etapas. Então, após, né, ter passado pela etapa da empatia, da definição do problema, da ideação, você vai para a parte de prototipagem. Então, criar um protótipo para que você possa colocá-lo, né, na mão das pessoas para que elas comecem o teste. Normalmente, isso é feito com um número reduzido e também a tentativa de gastar pouco, né, para ver essa solução. Então, tem um custo baixo aí para ver se de fato aquilo que foi pensado, foi idealizado, ele vai solucionar os problemas ou não, tá? Então, o objetivo principal da prototipagem é testar e validar as soluções. Então, se você percebe que algo não está solucionando um problema, então talvez tenha que se voltar, né, à etapa anterior e pensar novas ideias ou testar outras ideias, tá? A ideia também é colher os feedbacks dos usuários, né, para que a gente possa estar aprendendo, estar evoluindo o nosso produto, estar melhorando ele. Buscar também novas soluções, né, estar aberto a novas ideias. Como eu disse, né, trabalhar com materiais de baixo custo, ferramentas mais simples. Ter uma agilidade na hora de fazer isso também, né, tentar não perder muito tempo prototipando. Então, quanto mais rápido, né, você colher os feedbacks, os dados, as informações nessa etapa, melhor vai ser, tá? Testar a funcionalidade, a usabilidade, a estética desses protótipos. Aprimorar, refinar ou descartar, né? Caso seja necessário. Aprender, eu coloquei 2 vezes aqui, desculpa, gente. E aí, tá sempre buscando uma melhoria contínua, né? Então, ele vai trabalhar aqui com a construção, o teste e a evolução do produto, tá? Então, essa é a principal ideia aqui da prototipagem. Mas, como eu disse, ainda algo barato, né? E também numa escala reduzida para que possa se voltar atrás, né? Seja mais fácil modificar a ideia e começar tudo de novo, né? Trocar o produto, trocar a forma como uma determinada solução vai ser abordada, tá? Feito isso, testado, né? A gente testou, a gente refinou, a gente melhorou, então agora a gente vai partir para um produto de fato mais bem feito e uma gama um pouco maior de usuários na tentativa aí de novo, né? Ainda melhorar e refinar esse produto, tá? Então você vai de fato colocar na mão de usuários, né? Não só pessoas para testar. De novo, coletando as informações, né, sobre a eficácia e adequação daquelas soluções. Responder perguntas, né, sobre atendimento às necessidades dos usuários, isso é muito importante, tá? Então, a fase de testes, né? Se de fato tudo aquilo que foi pensado lá na etapa de empatia, ele está sendo aplicado aqui nesse produto, né? A gente conseguiu atender esse público, né? Caso contrário, a gente ainda tem tempo de voltar ou de estar inserindo novas soluções ali para estar resolvendo esses pequenos problemas, né? Que a gente vai identificando durante a etapa de testes. Então, nessa etapa é muito valioso, né? As entrevistas, feedbacks, enfim. Deixa eu ver aqui. E isso acaba sendo um processo contínuo, né? A gente aqui na GoFi, por exemplo, a nossa ferramenta, a gente sempre está pensando formas e maneiras de estar melhorando ela. Então, a gente tem um canal de feedback ali dos usuários, né? Sempre que eles encontram alguma oportunidade de melhoria ou algum problema, eles entram em contato com a gente e a gente está o tempo todo, né? Melhorando, buscando inovar o nosso produto e está atendendo, né, a maioria das solicitações dos nossos usuários, buscando soluções para os problemas deles, tá? Então, essa evolução ela é sempre contínua. Então, pessoal, essas foram as 5 etapas do Design Think. E aí, aqui
de novo, né, salientando, tá? A gente deve, né, sempre buscar, primeiro, centrar no ser humano. Então, são as pessoas que vão solucionar esse problema, são as pessoas que vão desenhar essas soluções, esses produtos, são as pessoas que vão identificar se existem algum tipo de preconceito ou suposições errôneas sobre a necessidade, né, dos usuários. Então, o ser humano é o centro do Design Thinking. Extremamente importante esse ponto, tá? Enfatizar sempre a colaboração, a multidisciplinariedade, a criatividade, a busca por sair da nossa zona de conforto, né? Mas, de novo, não é simplesmente sair da nossa zona de conforto, né? É com um objetivo em mente, tá? Recebendo de pessoas que, de fato, possuem uma autoridade, né? Visões diferentes sobre um determinado assunto, tá? Então, isso nos leva, né? Essas discussões nos levam a sair da nossa zona de conforto, tá? E, obviamente, isso traz um ganho muito grande para o desenvolvimento de qualquer produto, porque é daí que surgem as principais ideias, principalmente ideias criativas, né? As resoluções de problemas complexos, a criação de produtos significativos, a inovação de fato, tá? Então, gente, era isso, né? Hoje um pouco mais curto, mas era isso aí. Eu espero ter contribuído aí para que vocês relembrem algumas coisas, para que vocês pensem algumas coisas. Espero que hoje, nos próximos dias aí, quando vocês estiverem bem tranquilos, né? Talvez no final de semana possa surgir alguma ideia inovadora para resolver algum problema de vocês, para resolver algum problema dos clientes de vocês, para que a gente consiga aí, de fato, mudar a vida de pessoas e empresas a partir da tecnologia, das ideias e da inovação. Até mais, pessoal. Valeu. Go, go, fly.